Já são 7h03. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Bom, quinta-feira, que foi ontem, nós não tivemos aula, né? Já havia comunicado a vocês. E para hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que foi trabalhado na quarta-feira, ok? Anteontem, né? E na quarta-feira a gente começou a falar sobre os nossos pronomes de complemento, certo? Assim como no espanhol vocês têm os pronomes de complemento direto e indireto, no português nós também temos esse mesmo grupo de pronomes, ok? E a gente vai dar continuidade ao estudo sobre esses pronomes de complemento, certo? Para isso, nós vamos continuar com a resolução de exercícios do nosso livro de exercícios, lá na página 27, ok? Mas antes da gente seguir com o exercício, eu quero só mostrar para vocês novamente o que são esses pronomes de complemento direto, ok? Observem essa frase aqui que nós temos. Eles viram o ladrão. Tá vendo? Agora sim. Bom, qual é o sujeito desta oração? Quem realiza a ação verbal? Eles. Eles, exatamente. Então, eles são os nossos sujeitos, ok? Isso aqui a gente precisa guardar essa informação. São eles que praticam a ação verbal, que é expressa pelo verbo viram, de ver, de enxergar, ok? E essa ação de ver, ela recai sobre um determinado objeto, que nesse caso é o ladrão, ok? Então, sempre que nós tivermos a união do nosso verbo com o nosso objeto, sem o auxílio de uma preposição, nós estamos diante de um objeto direto, certo? E são exatamente com esses objetos diretos que nós vamos trabalhar com estes pronomes de complemento direto, ok? Vejam os outros exemplos. Eles viram a fotografia. Novamente, eles é o sujeito da oração. O verbo é viram. E nós podemos perguntar, o que eles viram? Eles viram a fotografia. E a palavra fotografia, ela se une ao verbo ver, sem o auxílio de qualquer preposição, ok? Esta letra A que nós temos aqui, ela é o artigo feminino que está especificando a qual fotografia nós estamos nos referindo, ok? Então, todos esses exemplos são exemplos de objetos diretos. Eles se unem ao verbo sem o auxílio de nenhuma preposição, ok? Então, é importante a gente relembrar isso bem rapidinho, para que a gente possa trabalhar com esse próximo exercício, ok? Bom, deixa eu só voltar aqui para o começo, para que a gente possa relembrar quais são os nossos pronomes complementos de objeto direto. Aqui. Bom. Não, é o número 1. Pronto. Ok. Aqui é o nosso primeiro grupo, certo? Eu tenho o pronome complemento direto me e eu tenho o pronome complemento direto nos. Eles sempre serão utilizados quando o meu objeto direto for eu ou for nós, ok? E foi exatamente isso que a gente fez no primeiro exercício, certo? O nosso grupo de número 2, a gente vai trabalhar com os pronomes complementos relacionados a outras pessoas, que é você, ele e ela no singular e vocês, eles e elas no plural, ok? Para estas pessoas, nós vamos utilizar os seguintes pronomes complementos: o a para o singular e os as para o plural, certo? E a gente trabalhou com o exercício correspondente a essa página, baseado nesses nossos pronomes de objeto direto, ok? E são eles que a gente vai rever aqui nesse exercício de baixo também, certo?
Vamos lá, descer aqui para a página 27. Bom, número 4, pronomes pessoais 4. O que acontece? Estes pronomes que nós vimos, o, a, os e as, que serão utilizados com essas pessoas aqui, você, ele e ela, vocês, eles e elas, eles vão sofrer uma pequena alteração, certo? E essa alteração vai acontecer em qual momento? Quando eles aparecerem após verbos terminados com a letra M, ok? Vejam aqui esse exemplo. Eles viram o ladrão. O ladrão é o nosso objeto direto. Então, para que a gente possa substituir o ladrão pelo nosso pronome de complemento direto o singular, nós vamos repetir o nosso verbo viram, vamos colocar o hífen e, ao invés de nós colocarmos apenas a letra O, que corresponde a esse pronome complemento direto, nós vamos colocar no. Eles viram-no. Viram a quem? Viram o ladrão. E a mesma coisa vai acontecer com todos esses nossos outros pronomes de objeto direto, ok? Eles viram a fotografia. Eles viram-na. Viram quem? A fotografia. Eles viram os ladrões. Eles viram-nos, no plural. E eles viram as fotografias. Eles viram-nas, no plural, certo? Isso só vai acontecer quando estes pronomes objetos direto vierem após verbos terminados com a letra M, ok? E nós temos muitos verbos com essa característica. E a gente vai fazer isso nos outros exemplos, certo? Número 1, Mário. A leitura e a resolução. Ok. Na reunião, sócios resolverão o problema. Foi fácil. Os sócios resolveram-no. Exatamente. Bom, por que no? Porque a gente tem aqui o nosso objeto direto ou problema, que está no singular e é masculino. Então, a gente vai ter que utilizar o, e neste caso, como nós temos um verbo terminado em M, nós faremos essa adaptação. Foi fácil. Os sócios resolveram-no, ok? Número 2. Graciela. Os vizinhos descreveram os ladrões. Desquebraram-nos. Isso, nos no plural, porque a gente está falando de ladrões, que é uma palavra plural. Okay? Isso, muito bem. Número 3, Adriana. Os candidatos leram o regulamento. Os candidatos leram, não? Isso, leram. Exatamente. Novamente, nós temos o objeto direto, que é o regulamento, né, que é um amontoado de regras que a gente vai utilizar para alguma coisa. E esse o regulamento é uma palavra masculina e que está no singular. Então, será leram-no, ok? Número 4, Fred. Os vizinhos chamaram a polícia. Os vizinhos chamaram a polícia. Isso, chamaram. Exatamente. Aqui a gente já observa uma mudança do gênero, né? Aqui a gente tem a polícia, que é a instituição responsável pela segurança das pessoas, de um modo geral, e ela é uma palavra feminina, ok? Em razão disso, nós falamos chamaram-na, ok? 5, Maria Isabel. Os alunos assinarão os documentos.
Os alunos assinaram-nos. Isso, exato. Assinar é como firmar algo, ok? É por isso que ele fala assinar documento. Então, assinaram-nos, porque documento é masculino, plural, ok? Mário, Eles apresentaram vocês ao presidente. Eles apresentaram-nos. isso, apresentaram-nos, exatamente. Vejam que aqui a gente já tem uma outra pessoa. Até o momento a gente tinha ele, elas, eles e elas. Mas aqui a gente tem um você, que é a pessoa com quem eu falo diretamente, ok? Apresentaram-nos. Apresentaram-nos quem? Apresentaram vocês, certo? Número 7. Adriana, novamente. Os socios contratarán você, Marco. Os socios contratarán, ¿no? Marcos. Isso, exato. Você segue com a palavra Marcos, exatamente. Sí. Isso. Por que a gente segue com Marcos? Porque a gente tem esse você, ok? A palavra você é o nosso pronome de complemento. Não o pronome de complemento, mas é o nosso objeto direto dentro desta oração. É sobre você que recai a ação de contratar, certo? Que é destinada indiretamente ao Marcos, ok? É por isso que a gente fala contrataram no Marcos e segue com a palavra Marcos, beleza? 8. Cindy. Meus colegas ouvirão todas as minhas reclamações. Os meus colegas ouvirão nas. Isso, ouviram. Perfeito. Novamente, aqui a gente tem um objeto direto que é bem enorme, né? Ele tem uma extensão muito maior se comparado com os objetos diretos anteriores. Todas as minhas reclamações. Então, toda essa estrutura, ela corresponde ao objeto direto dessa frase. Então, será ouviram-nas no plural, ok? Harry, número 9. Aprovaram. Isso, muito bem. E número 10, Graciela. Que sorte. Bons advogados ajudarão vocês. Ajudarão-nos. Exatamente. Ajudaram. Muito bem. Perfeito. Então, vejam, esta alteração de o, a, os e as para no, na, nos e nas só deve acontecer quando o nosso pronome complemento direto aparecer após verbos terminados com M, ok? E essa alteração, ela é restrita exclusivamente a estes pronomes aqui, ou a, os e as. Ela não vai acontecer com outros pronomes de complemento direto, certo? Ok. Pergunta sobre esse exercício? Alguma dúvida? Sim, Mário. Sim, Harry.
Sim, exatamente. Essa é uma regra, inclusive, sempre que nós utilizarmos o nosso pronome complemento após o verbo, ele deve vir acompanhado deste sinal gráfico, ok? Que no português nós chamamos de hífen. Hífen, certo? É o hífen que vai unir duas palavras. Nesse caso, um verbo e o seu pronome complemento, ok? Se vier antes, não há necessidade, mas sempre que vier imediatamente após o verbo, ele deve vir acompanhado do hífen, ok? Beleza. A gente vai seguir falando sobre essa mesma coisa nos slides, tá bom? Deixa eu só minimizar aqui esta página e compartilhar com vocês o outro material. Só um momento. Ok, vamos lá recapitular bem rapidamente esta parte. Bom, como comentado com vocês, quando a gente fala da estrutura de uma oração, nós temos verbo, ok? E este verbo, normalmente, ele apresenta um sujeito, que é a pessoa que pratica a ação verbal, certo? Em alguns verbos, nós temos complementos, ok? E este complemento nós podemos chamá-lo de objeto do verbo, que pode ser direto ou indireto. Nesta frase de número 1, nós temos essa estrutura que eu acabei de mencionar. Ela, sujeito, convidou, verbo, os amigos. Os amigos é o objeto direto desta oração. São nos amigos que recai a ação de convidar, que é praticada por ela, ok? Então, nós temos sujeito, verbo e complemento direto. A mesma coisa se repete no número 2. Vinícius conheceu, Vinícius é sujeito, conheceu é o verbo. E nós temos o nosso objeto direto, que é a namorada. Conheceu a namorada. É sobre namorada que recai a ação verbal de conhecer, que é uma ação verbal praticada por Vinícius, que é o nosso sujeito, ok? Número 3, a mesma estrutura. Ela convidou você para a festa, ela, sujeito, convidou é o nosso verbo, e você é o objeto direto, sobre quem recai a ação verbal expressa pelo verbo convidar, ok? Só que o que acontece? Em alguns momentos, sempre que nós quisermos, na verdade, e principalmente em textos formais, nós podemos substituir esse objeto direto, os amigos, a namorada e você, por um pronome complemento de objeto direto, ok? E aqui nós temos esses exemplos, certo? Pronto, vou passar aqui. Isso eu também vou passar. Pronto, aqui. Ok. Ela convidou os amigos para a festa. A gente viu que ela é o sujeito, convidou ação verbal, e os amigos é o nosso objeto direto. Este objeto direto nós podemos identificar enquanto eles. Ela convidou eles para a festa. Como, gramaticalmente falando, seria incorreto nós falarmos ela convidou eles, isso num texto escrito, nós vamos substituir os amigos, que seria correspondente a eles,
por os. Ela os convidou para a festa. O nosso pronome de complemento direto, ele aparece antes do verbo, ok? Enquanto o objeto direto aparece após o verbo, quando nós fazemos a substituição, o nosso pronome, ele aparece antes do verbo, certo? Nesse caso. Mas existem algumas regras que vão determinar essa posição, e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Por enquanto, eu quero apenas que a gente identifique quais são esses pronomes de complemento direto e como nós vamos substituí-los em uma oração, ok? A mesma coisa no próximo exemplo. Vinícius conheceu a namorada. Vinícius é o nosso sujeito, conheceu o verbo, a namorada é o objeto direto dessa oração, que nós vamos substituí-la por a. Vinícius a conheceu na festa, ok? E aqui nós temos uma tabela dos nossos pronomes de complemento direto, ok? Que são exatamente essas. Eu tenho como pronome de objeto direto me, certo? Tu e você, que podem ser utilizados normalmente, a gente vai utilizar o ti. Porém, vocês também podem utilizar o e a, sem nenhum problema, ok? Pode ser utilizado o ti ou o e o a para tu e você. Ele e ela, o a, nós, nos, eles e elas e vocês também, a gente utiliza os e as, ok? E aqui nós temos os exemplos que eu já havia apresentado para vocês. Ela me convidou. Ela convidou a quem? Convidou a mim, que sou eu. Ela te convidou. Convidou quem? Convidou tu ou convidou você, certo? Ela o convidou, pode ser tu, pode ser você, pode ser ele, pode ser ela, pode ser várias pessoas. Ela nos convidou. Convidou quem? Convidou nós, convidou a gente. Ela os convidou, pode ser eles, pode ser ela, ou pode ser vocês também, ok? Então, sempre que nós quisermos fazer essa substituição do objeto direto, nós precisamos saber quais são os pronomes de complemento direto para que a gente possa fazer uma substituição adequada, certo? Isso aqui a gente já viu na aula passada. Bom, vamos passar aqui para que a gente possa ir para os exercícios, ok? Que eu elaborei para hoje. A ver. Isso, agora sim. A gente vai para os nossos exercícios. Bom, esses são somente os de objeto direto, certo? Adriana. Nós temos algumas possibilidades de pronome complemento e nós vamos substituir a frase de acordo com o objeto direto. Eu conheço a Ana e a Ana me conhece. Isso, exatamente. Por que vai ser o me aqui? Porque nós estamos falando de eu, certo? A ação de conhecer, ela recai sobre esse eu. E quando nós vamos olhar na nossa tabela de pronomes complementos diretos, o me, ele é equivalente ao eu, certo? Então será Iana me conhece, conhece a mim, conhece eu, certo? Beleza. Mário, próximo exemplo. Ok. Você conhece o Pedro e o Pedro te conhece. Isso. A gente pode utilizar o ti e pode utilizar o também, sem nenhum problema. Ok? Eu vou colocar aqui o ti. Mas o poderia ser utilizado. Você conhece Pedro e o Pedro o conhece. As duas formas serão aceitas.
Mas no exercício a gente só pode considerar uma, que ele não permite duas respostas. Mário não, perdão, Harry. Isso, e a Maria a conhece. Esse a será correspondente a ela, certo? A gente vai substituir ela pelo nosso pronome complemento direto a. Cindy, próximo exemplo. Ainda com a mesma estrutura. Nós conhecemos a Yuki e a Yuki nos conhece. Nos conhece. Isso. Qual dos dois? O primeiro ou o último? Último. O último, exatamente. Isso mesmo. Nos conhece, que é correspondente a nós, né? É sobre nós que recai a ação de conhecer, ok? Fred, próximo exemplo. Elas conhecem o Orlando e Orlando as conhece. Isso, muito bem. O as, agora, no plural, correspondente a elas, que também está no plural, ok? Pronto, agora a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente das que foram vistas até o momento. A ver. Maria Isabel. Nós também vamos à festa. O Paulo nos convidou. Isso, Paulo nos convidou. O nos, novamente, correspondente a esse nós, né? É sobre nós que recai a ação de convidar, que foi praticada pelo Paulo, ok? Harry, próximo item. Harry? Você me ouve? Não. Adriana? Se ela não tem carona, eu a levo para casa. Eu a levo, exatamente. O verbo levar recai sobre ela, né? De forma Que era indireta. carona? Carona. Voy a intentar ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, usted tiene su coche, pero otra persona no lo tiene. Entonces, es como llevar a alguien en un coche que no es de esta persona. Esto es una carona, como nós chamamos em português. Ok, professor. Obrigada. Por nada, Adriana. Então, carona, certo? Se ela não tem carona, eu a levo para casa. Porque es ela. Maria Isabel? Ele não falou com vocês, então é porque ele não os conhece? Isso, os conhece, exatamente. Como nós vimos, o os, ele também pode ser utilizado para se referir a vocês, certo? E o o no singular será utilizado para você, se for uma pessoa do gênero masculino, ou a, se for uma pessoa do gênero feminino. Então, nesse caso, será os. Os conhece. Cindy, próximo item. Quando estive no hospital, eles foram lá me ver. Isso. Novamente, aqui a gente tem a ação de ver, que ela recai diretamente sobre um eu,
ok? Que será exemplificado por esse me, que é o nosso pronome complemento direto. Mas, deixa eu só falar uma coisa para vocês que eu me esqueci. Vejam, nós temos somente o verbo estive, nós não temos o eu. O eu, ele está de forma implícita dentro desta oração, ok? Mas ele ainda existe porque ele é expresso indiretamente ou implicitamente pelo verbo estar. Eu estive no hospital, certo? Mário? Assinei o contrato. Já o assinei hoje de manhã. Isso, já o assinei. O contrato seria ele, né? Então já o assinei. Assinar, firmar, ok? Deixa eu ver. Enviar a resposta. Sim, sim, exatamente. Isso mesmo, Helen. O já, geralmente, ele será utilizado para expressar uma ação que ela já foi concluída, ok? Na verdade, reforçar a conclusão de uma ação, como foi o que aconteceu aqui. Já assinei. Eu estou reforçando a ação de assinar por meio da palavra já, que traz essa ideia de uma conclusão também, ok? Que reforça, na verdade, essa conclusão. Helwi? Isso, não achei. Adriana, próximo exemplo. Quería umas bananas, mas não as quero muito maduras. Isso. Bananas, né, são elas, então a gente vai substituir por as no plural. As quero, não as quero. Estes pronomes que nós estamos vendo, antes do verbo, eles são comumente utilizados na língua falada, certo? Mas quando a gente para pensar na escrita, nós teremos algumas regras que vão determinar essa posição do pronome antes do verbo ou após o verbo. Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, tá bom? Sim, de próximo exemplo. Número 13, o penúltimo. Vocês não me viram, mas eu os vi na porta do cinema. Isso, novamente o os, que pode ser utilizado para eles, elas e vocês no plural, ok? Não os vi. Mas se a gente estivesse falando da língua oral, a gente ia falar, eu não vi vocês. Eu não vi vocês. É muito comum. Vai ser extremamente difícil vocês encontrarem um brasileiro falar da forma como está aqui escrito. Vocês não me viram no cinema, mas eu os vi na porta do cinema. Isso daqui é muito incomum na fala. O mais comum é que a gente fale, vocês não me viram, mas eu vi vocês na porta do cinema, ok? E o nosso último número é Fred. A gente termina essa parte. Não encontro minha carteira. Não sei onde eu coloquei. Eu coloquei lá. Qual? Você pode repetir? Será ela? Ela. É ela. Ela mesma, certo? Vejam, vai ser ela, porque não pode ser lhe,
porque esse lhe, ele é pronome de complemento indireto, e nós ainda não vimos ele, certo? E esse as, o que acontece com ele? Ele está no plural. Então, não pode ser as carteiras. A gente está falando somente de uma carteira. Então, nesse caso específico, nos restou apenas ela, que será, neste caso, o nosso pronome de complemento para essa oração, ok? Muito bem. Temos mais exercícios sobre essa mesma coisa. Certo. Bom, nesse exercício, a gente vai fazer algo diferente do que nós fizemos anteriormente, ok? No exercício anterior, nós precisamos identificar os pronomes complementos que se referiam a determinados substantivos, e aqui a gente vai fazer um movimento contrário. Nós já temos os nossos pronomes complementos e nós vamos identificar quais são as palavras que eles estão substituindo, ok? Quais são os substantivos aos quais esses pronomes complementos se referem. Todos eles são pronomes complementos diretos. A gente ainda não está trabalhando com o outro grupo, ok? Número 1. Ana trouxe um bilhete e deixou em cima da mesa. Nosso pronome complemento direto é o. Ele aponta para qual destas palavras que estão presentes aí no número 1? O bilhete. Um bilhete, né? Todo isso daqui. Um bilhete é o nosso objeto direto desta oração. Ana trouxe. Ana trouxe o quê? Trouxe um bilhete. Um bilhete, ele se une ao verbo, se liga a este verbo, sem o auxílio de nenhuma preposição. É o que a gente chama de uma relação direta. Como existe essa relação direta, ele é um objeto direto da oração, ok? Então, só pode ser ou deixou em cima da mesa, ok? Número 2. Havia ou existia. Sempre que nós utilizarmos o verbo haver com sentido de existir, ele deve ficar no singular. Havia, certo? Então, havia... A ver, um momento. Havia 3 bolas no quintal do vizinho. À noite, ele as atirou ou as lançou para fora. Neste item, qual é o nosso... Só um segundo. Es 3 bolas. Isso, 3 bolas. Só um momento, gente. O meu lápis me deixou na mão e não quer me responder. Pronto, agora sim. Bom, vamos lá de novo, deixa eu pegá-lo. Certo. São 3 bolas, certo? 3 bolas no plural, tá faltando a letra S daqui de bolas, certo? Então, ele as atirou. Atirou o quê? Atirou as 3 bolas, ok? Então, 3 bolas são o nosso pronome não, nosso objeto direto. Número 3. Sim, a leitura, por favor. Filho, quando você chegar, vou pedir-lhe uma explicação. Esse lo é para filho. Isso, filho. Que também tem uma outra palavra que aparece para complementar esse filho, que é a palavra você. Então, a estas 2 palavras que se referem a uma só pessoa, nós temos esse lo, certo? E por que ficou lo? Vocês lembram
do porquê que isso acontece? Nós não colocamos pediu, nós colocamos pedi-lo. Por que que isso aconteceu? ¿Alguien lembra desta? Porque puede ser una acción que va a ser en el futuro. Não Vou pedir. exatamente, não exatamente. Mas talvez a gente possa pensar no sentido de que vou pedir, né? A gente está falando aqui de uma estrutura verbal. Esse pedir, originalmente, ele tem a letra R, pedir, o verbo pedir. Mas o que que acontece? Como este verbo pedir apresenta esta letra R e o nosso pronome complemento ele aparece depois deste verbo, nós precisamos fazer uma adaptação, ok? Que neste caso é pôr o hífen, eliminar a letra R, acrescentar o hífen e, ao invés de escrever o, escrevemos lo. Vou pedi-lo, ok? Pedir a quem? Pedir a você. Pedir a você que é o filho, certo? É somente pelo verbo terminar em R e o pronome aparecer após esse verbo que nós vamos fazer essa adaptação. Ok? Se fosse antes, não precisaria, mas como é depois, a gente vai fazer. Número 4, Mário. Leitura. Vimos dois ladrões. Rapidamente, a polícia os pegou. E aí o nosso os corresponde a qual objeto direto? Aos ladrões. Isso, aos dois ladrões. Que nós podemos entender que são eles. Vimos eles, os ladrões, rapidamente a polícia os pegou. Pegou eles, né? Prendeu, os agarrou, certo? 4. Réu e a leitura. Ah, é 5, perdão, isso, 5. Exatamente. Nós temos aqui um objeto direto que será Jorge e eu, certo? Então, esse nosso pronome complemento nos aponta para essas duas pessoas, que nós podemos entender que são nós. Nós fomos à biblioteca e nos disseram ou disseram-nos que o livro estava alugado, estava emprestado, ok? Muito bem. Pronto, aqui a gente vai fazer o caso contrário do item anterior. Nós vamos substituir os nossos objetos diretos enquanto substantivos pelos nossos pronomes complementos de objeto direto, ok? E para isso, eu quero que vocês se atentem ao modo como os verbos estão escritos, ok? Porque dependendo disso, a gente vai fazer algumas alterações em relação à estrutura deste pronome complemento, ok? O número 1. Vou diminuir aqui porque eu vou colocar a resposta junto com vocês, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu dar o zoom. Pronto. Alguém mandou chocolates para mim. Qual é o nosso objeto direto nesta oração? Quem recebe a ação de mandar? Chocolates. Chocolates, que está no plural, né? Chocolates são eles, né? Então, pelo que a gente vai substituir a palavra chocolates? Seria alguém mandou os?
Isso. Ou alguém os mandou. A gente vai colocar o os nesse caso antes, certo? Que fica melhor, assim, em termos de estilística. Alguém os mandou. Mandou para quem? Para mim. O restante da estrutura a gente conserva, certo? Esse mim é correspondente a eu, ok? Ele é um pronome de complemento indireto, que nós vamos ver em outro momento. Então, alguém os mandou para mim. Os o quê? Os chocolate, certo? Próximo item. É muito fácil pintar os cabelos. Qual é o objeto direto desta oração? Os cabelos, né? Tudo isso. Bom, e como é que a gente vai estruturar essa nossa oração? Pelo que nós vamos substituir os cabelos? Vou repetir. Isso, a gente vai fazer aí uma pequena alteração. Mas é isso mesmo, Hel, essa mesma estrutura. É muito fácil, a gente repete tudo, tá aqui. Bom, vamos lá. O verbo termina com a letra R. Se nós formos colocar o complemento os após esse verbo, nós não podemos fazer isso, pintá-los, ok? Primeiro, eliminamos a letra R, colocamos o acento gráfico na letra A e fazemos isso. O que era os se torna los. É muito fácil pintá-los. Pintá-los o quê? Pintar os cabelos, certo? É sobre os cabelos, que é o objeto direto, que recai a ação de pintar, que é mudar a cor deste cabelo, certo? Próximo item, que ainda é o número 1. Precisamos comprar um carro maior. Um carro maior é o nosso objeto direto e, novamente, nós temos um verbo terminado em R. Como é que vai ficar essa estrutura aqui? Precisamos comprá-lo. Isso, precisamos comprar. E, novamente, a gente faz essa alteração, certo? Essa alteração com a vogal A, ela acontece por questões fonéticas que nós vamos trabalhar mais adiante. Precisamos comprar. Ok. Deixa eu só mexer aqui, subir isto, para que a gente possa escrever o restante. Beleza. Vamos lá. João espantou as vacas e os cavalos da estrada. As vacas e os cavalos são o nosso objeto direto e a gente vai substituí-los por um pronome complemento, que vai ficar o, a, os, as. O que é que vocês acham? Os, Os, exatamente, os. Os espantou. Es como ahuyentar, ¿no? Es como hacer con que algo salga del lugar donde estaba. Espantou as vacas e os cavalos. Os espantou da estrada. A estrutura final a gente conserva, certo? E, por fim, a nossa última frase. Deram os presentes para mim. Presentes, o nosso objeto direto, e nós vamos substituir pelo nosso complemento de objeto direto. Temos o verbo deram. Ele termina com a letra M. O que é que a gente precisa fazer aqui nesse caso? Nós. Como, Graciela? Pode repetir, por favor? Nós. Isso, deram-nos. Exatamente. Colocamos o hífen e acrescentamos a terminação nos. O que era os, do objeto direto, se torna nos. Por que aconteceu isso? Porque a gente tem o nosso os após um verbo que termina com a letra M, certo? Então, deram-nos para mim. Eu sou o objeto indireto desta oração, para mim, ok? Muito bem.
Agora a gente vai ter que diminuir isso daqui para caber dentro desse vídeo. Bom, vamos lá. Vamos seguir o mesmo exemplo do item anterior. A gente vai pegar as palavras que estão destacadas, que já são os nossos objetos diretos, e substituí-los pelos nossos pronomes de complemento direto, ok? Mário, número 6. Como fica? O artista os pintou rapidamente. Isso, muito bem. Os pintou. Vou escrevendo no chat, certo? Porque quando eu escrevo aqui no próprio slide, a gente perde muito tempo. Então, os pintou. Por que os? Porque os quadros é o nosso objeto direto desta oração e ele está no plural. São os quadros que são correspondentes a eles. E para eles, nós vamos utilizar os. Os pintou. O artista os pintou rapidamente. Cindy, número 7. No consigo ver los meninos. Novamente, essa No estrutura. consigo verlos. Isso. A gente vai fazer uma pequena alteração também, certo? Estou escrevendo no chat para que vocês possam ver. Temos o verbo ver com o R no final. Como ele apresenta uma letra R no final e nós vamos colocar o pronome complemento após esse verbo, nós fazemos uma alteração também, certo? Fica desta forma. Vê-los. Vê-los, ok? Sempre que nós tivermos um verbo terminado em ER ou IR, na verdade somente com ER, nós vamos utilizar esse acento circunflexo. Se for um verbo terminado em A ou um verbo terminado em I, nós vamos utilizar o acento agudo, ok? Como avisá-los não, saí-los, comê-los, expulsá-los, né, com a vogal A, ok? Então será vê-los. Não consigo vê-los, ok? Não consigo ver vocês. 8. A ver, Fred. As crianças comerão tudo à sobremesa. As crianças comerão lá ou a. Bom, vamos lá. Aqui, como a gente tem um verbo terminado com M, nós vamos falar na, certo? Comeram, né? Comeram. Uma pergunta, professor. O que é Sim. sobremesa? Sobremesa? Uhum. Es como un postre. Es un dulce que la gente suele comer al final de las comidas. Ah, ok. Obrigado. Por nada. Me encantam as sobremesas. Muito, muito, muito. A ver, então as crianças comeram-na toda, ok? Como sobremesa é uma palavra feminina e nós vamos utilizar o nosso pronome complemento após um verbo terminado em M, ficará na. Comeram-na, certo? E número 9, Maria Isabel. Os pais darão os brinquedos para o filho. Os pais darão-nos para o filho. Isso, exatamente. Os pais deram-nos para os filhos. Para o filho, né? No singular. Perfeito. Vejam que aqui eu coloquei todos após o verbo, né? Pintou-os, vê-los, comeram-na e deram-nos, certo? Mas existem regras que vão determinar essa posição, antes ou após o verbo. A gente vai ver mais adiante. Bom,
Então, a gente passa para o nosso segundo momento relacionado com os pronomes de complemento, ok? E essa será a última parte da nossa aula de hoje. O que acontece? Quando a gente fala de uma oração, nós temos verbo. Esse verbo, ele apresenta um sujeito na maioria das vezes, ok? E alguns verbos, eles apresentam complementos, que podem ser complementos diretos ou complementos indiretos, certo? Até o momento, a gente viu apenas complementos diretos, ok? Como neste exemplo. Aqui, a gente vai fazer uma comparação. Ana comprou um presente. Nesta primeira frase, Ana é o sujeito da nossa oração, assim como na segunda. Isso não importa. Nós temos o verbo comprou. Ana comprou. E nós perguntamos, Ana comprou o quê? Ana comprou um presente. Um presente é o objeto direto dessa oração. Por que nós chamamos de objeto direto? Porque ele se une ao nosso verbo comprou sem o auxílio de nenhuma preposição, ok? A gente vai ver quais são essas preposições, certo? Mas, como não há a necessidade de utilizar nenhuma preposição entre o verbo e o objeto, que é o nosso complemento, nós chamamos esse complemento de objeto direto, porque ele se une diretamente ao nosso verbo, ok? Porém, nós podemos acrescentar novas informações a essa nossa mesma oração. Por exemplo, Ana comprou um presente. O presente foi comprado, né, pela Ana. Porém, nós podemos nos perguntar, Ana comprou um presente para quem? E a gente tem esse nosso outro complemento dessa estrutura. Ana comprou um presente para Helena. Vejam, antes da palavra Helena, nós temos para. Para é uma preposição, ok? E é justamente a preposição para que será utilizada na maior parte das vezes para nos ajudar a identificar o nosso objeto indireto, certo? Então, em Ana comprou um presente para Helena, um presente continua enquanto objeto direto e para Helena, nesse caso apenas Helena, se torna o nosso objeto indireto. Por quê? Porque nós precisamos de uma preposição para estabelecer essa relação entre o verbo comprou e a palavra Helena, ok? Então, em razão disso, pelo uso da preposição para, Helena é o nosso objeto indireto, beleza? Mas o que acontece? Nós também podemos fazer a substituição desse objeto indireto por um pronome complemento de objeto indireto. E a gente vai trabalhar com eles a partir de agora, ok? Novamente, outros exemplos de objeto indireto. Ela fez uma festa para os amigos. Os amigos é o objeto indireto desta oração. Por quê? Porque nós usamos a nossa preposição para fazer esta relação entre o verbo fazer e os amigos. Vinícius enviou flores para Ana. Mesma coisa. Ana é o objeto indireto. Ela nos apresentou ao namorado. A gente pode utilizar ao, pode utilizar para. Nesse caso, eu utilizei ao, certo? Que é uma contração de uma preposição. Ela nos apresentou ao namorado. Namorado é o nosso objeto indireto, certo? E como a gente identifica o nosso objeto indireto? Além da própria preposição, basta observarmos o nosso verbo. No primeiro exemplo, ela fez uma festa para os amigos. Temos a palavra festa e a palavra amigos. E nós temos que pensar em qual dessas duas palavras a ação de fazer, ela recai, ok? Festa é a palavra sobre a qual o verbo fazer estabelece diretamente uma relação. Ou seja, é sobre a festa que recai a ação de fazer. Então, em razão disso, festa é o objeto direto, enquanto amigos não é o nosso objeto direto, é o nosso objeto indireto, porque a ação de fazer
recai de forma indireta nos amigos, certo? Então, é daí que a gente estabelece essa diferença entre o objeto direto e o objeto indireto, sempre se baseando no nosso verbo e como cada um desses objetos se comporta em relação a esse verbo, ok? Bom, aqui já são alguns exemplos com os nossos objetos indiretos sendo substituídos pelos pronomes de complemento indireto. Ela fez uma festa para os amigos. Os amigos serão substituídos por lhes. Ela fez-lhes uma festa, ok? Vinícius enviou flores para a namorada. Namorada, que é uma palavra no singular, nós vamos substituir por lhe. Vinícius enviou-lhe flores. Enviou-lhe flores a quem? A ela. E ela nos apresentou-lhe. Apresentou-lhe quem? Apresentou ele para nós, ok? Então, esse lhe corresponde a ele, certo? Então, vejam, até o momento, nós estamos trabalhando apenas com a terceira pessoa. Eles, elas, ele e ela, no singular, ok? Cadê a nossa tabela? Pronto. E esta será a nossa tabela de pronomes de complemento indireto, ok? Para o eu, nós permanecemos com me. Para tu e você, nós permanecemos com ti. Ele e ela, lhe. Nós, nos. Eles e elas, lhes. Certo? Então, sempre que nós quisermos fazer a substituição do nosso objeto direto por um pronome de complemento direto, nós precisamos fazer essa relação entre o nosso objeto com o nosso pronome complemento, ok? Vamos voltar aqui para o nosso item anterior. Eu comprei um celular para ela. Ela é o nosso objeto indireto. Eu vou substituir ela por lhe. Eu comprei-lhe um celular. Vinícius disse isso para mim, que sou eu, ok? Esse mim, ele se une ao nosso verbo dizer com o auxílio da preposição para. Em razão disso, ele é classificado como objeto indireto. E nós vamos substituí-lo pelo pronome complemento me, que nós também utilizamos para a forma direta. Mas aqui a gente consegue diferenciá-lo, certo? Vinícius disse-me isso. Vinícius disse isso para mim, ok? A ação de dizer recai de forma indireta nessa primeira pessoa que sou eu. Porque o Vinícius, ele não disse eu, ele disse alguma coisa, mas ele disse esta coisa para mim, certo? E nosso terceiro item, nós obedecemos aos nossos avós. Nossos avós se unem ao verbo obedecer por meio da contração aos, que é a preposição a mais os, aos, ok? E nós vamos substituí-lo por lhes. Nós obedecemos-lhes. Ou nós lhes obedecemos. Dá igual. É praticamente a mesma coisa. Não há nenhuma diferença. Ok? Bom, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com os complementos indiretos aqui. Ok? Beleza. Vamos lá para a análise dessa primeira frase. Mário, você pode fazer a primeira leitura, por favor, do primeiro item? Substitua a palavra destacada pelo pronome de objeto indireto. Maria comprou um livro para seu irmão. Ok, vamos lá com calma. Primeiro, vamos identificar o nosso verbo, é o verbo comprou, ok? Qual é o objeto direto desta oração? Livro. Livro. É o livro que recebe a ação de comprar, ok? Porém, nós temos uma outra parte desta oração que é a pessoa para quem a ação de comprar é destinada, logo após ser destinada diretamente para o livro, que é o
seu irmão, ok? Seu irmão nós podemos identificar como um ele, é um ele. Para este ele, nós vamos substituir na nossa tabela por lhe, certo? E é isso que a gente vai fazer nessa oração. Maria comprou um livro para o seu irmão. Como é que vai ficar neste caso? Substituindo o irmão por lhe. María le compró un libro. Isso, Maria lhe comprou um livro ou Maria comprou-lhe um livro. Não há diferença entre no começo e no final do verbo. Vocês podem fazer das duas formas, ok? Principalmente quando nós falamos da fala, da língua oral. Na oralidade, é extremamente comum que os pronomes complementos apareçam antes do verbo. Então, Maria lhe comprou um livro. Lhe comprou a quem? Ao seu irmão, que nós entendemos como ele, ok? Próxima frase, Cindy. A mãe explicou a atividade para os filhos. A mãe explicou-lhes a atividade. Isso, exatamente. A mãe explicou-lhes a atividade. Perfeito. Aqui, a gente só tem uma mudança de número. O que era singular, lhe, para seu irmão, torna-se plural. Lhes, porque nós temos os filhos. Então, a mãe lhes explicou a atividade ou a mãe explicou-lhes a atividade, certo? Então, sempre que houver aí essa necessidade de substituir o nosso pronome não, o nosso objeto indireto por um pronome, nós podemos fazer dessa forma, ok? A resposta não está aqui. Hein? Graciela, próximo item. Ele deu um abraço em sua mãe. Ele deu-lhe um abraço. Isso, novamente a gente vai utilizar o lhe, porque nós estamos falando de sua mãe, que nós entendemos que é um ela. Ela, para ela, nós vamos utilizar lhe, certo? Então, ele deu-lhe ou ele lhe deu um abraço, ok? Próximo item, Harry. Isso é a mesma coisa do item anterior. Nós não vamos ter a mudança de gênero. Não, 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 não. Vamos lá, o meu chefe, ele corresponde ao quê? A eu ou a ele? Isso. Então, se é ele, nós vamos substituir por lhe, certo? Então, eu envie, como fica? E poderia ser. Inclusive, essa é a forma mais comum dentro da oralidade. Eu enviei um e-mail para ele. Você está correto. Mas a gente vai substituir por lhe nesse caso, certo? Que é o nosso pronome de complemento indireto. Então, ficaria mais ou menos, eu enviei-lhe um e-mail, ok? E esse para o meu chefe nós não utilizaríamos mais, porque a gente está substituindo tudo isso por um simples pronome, certo? Então, eu enviei-lhe um e-mail ou eu lhe enviei um e-mail, dando a ideia de que é para ele, ok? Beleza. E o nosso último item. Fred, último item. Maria preparou um jantar para seus amigos. Maria preparou-lhes um jantar. Isso, muito bem. Esse eu vou escrever porque nós temos espaço, né? Vamos lá.
Ok. Então, vejam, até o momento, a gente utilizou apenas o lhe, não, lhes. Lhes com a letra H, faltou o H aqui, perdão. Senão ficaria lhes, né? Preparou-lhes. E esse lhes a gente não vai utilizar no português. Mas sim lhes. Maria preparou-lhes, ou lhes preparou, um jantar. Preparou-lhes a quem? Aos seus amigos. Certo? Então, novamente, para eu, a gente vai utilizar o me. Para ele e ela, a gente vai utilizar o lhe. Independente do gênero, o lhe sempre será utilizado para ele e ela. Para nós, a gente continua com o nos. Para eles e elas, a gente vai utilizar o lhes no plural, ok? Em alguns momentos, esse lhes também pode ser utilizado para você, certo? Porém, eu recomendo que vocês façam a substituição por te, certo? Eu te mandei o e-mail. Eu te mandei a carta, ok? Mas aqui, enfim, a gente tem aqui a nossa tabela completa. Sempre que eu tiver um eu enquanto objeto indireto, eu substituo por me. Se eu tiver um tu ou um você, substituo por ti. Se for ele ou ela, lhe. Se for nós, será nos. E se for eles ou ela, será lhes no plural. Sem mudança de gênero, ok? Os de complemento indireto não apresentam mudança de gênero, mas os pronomes de complemento direto vão apresentar essa adequação em relação ao gênero, ok? Perguntas? Vou colocar a resposta aqui também, para quando eu mandar esse material para vocês, vocês terem acesso a ela, tá? Comprou-lhe, comprou-lhe, no singular. E a mãe ou-lhe. Então, a mãe explicou-lhes a atividade, Maria comprou-lhe um livro, ok? E aqui, ele deu-lhe braço. E, por fim, eu e-mail, ok? E-mail. Beleza. Bom, se fosse um eu, por exemplo, vamos pensar aqui com outros pronomes complementos. Deixa eu escrever aqui para vocês e a gente faz juntos. A ver. Ela falou. Pronto. Como é que ficaria este exemplo com um mim aqui, enquanto um objeto indireto? Como nós faríamos essa substituição? Qual seria o complemento adequado? Ela me falou isso. Isso, exatamente. Isso é o nosso objeto direto, porque une-se ao verbo falou de forma direta. Porém, o mim, que corresponde ao eu, a gente entende como objeto indireto. E para esse eu, nós vamos utilizar o me, ok? Então, ela me falou isso ou ela falou-me isso. Duas formas estão adequadíssimas, ok? Você vê que ela colocar falou. Melhor, falou-me isso. Beleza. Então, temos aí esse exemplo. Vamos pensar com outro. Com nos. Ok. Mesma estrutura. Ela falou isso para nós. Como é que vai ficar esse outro exemplo?
nosso nós será substituído pelo quê? Então, ela falou-nos isso. isso, ela falou-nos isso ou ela nos falou isso, certo? As duas formas estão corretas. Ela falou... Vou colocar o nos antes. Ela nos falou isso. Profesor, aquí no importa la terminación del verbo, ¿cierto? Igual puede ir al final o al principio. Isso, exatamente. Ia ser da mesma forma. Exatamente. Você está falando em relação às alterações que nós vimos, não foi anteriormente? Exacto. Ok. Isso. Bom, vamos pensar aqui. Ela falou isso para nós. O verbo falou, ele não apresenta M no final, não apresenta R, não apresenta S e não apresenta Z, ok? A gente só vai alterar o nosso pronome complemento se o verbo apresentar uma dessas características. Quando ele terminar em M, terminar em R, terminar em S ou terminar em Z, ok? Diferente disso, a gente não faz nenhuma alteração, certo? Isso nós temos aqui, né, que eu comentei com vocês. Onde está? A ver. Ah, está aqui. Pronto. Ok. Só para a gente relembrar bem brevemente, certo? Bom, quando nós utilizamos apenas o pronome o, a, os e as após verbos terminados em R, Z ou S, nós vamos precisar fazer algumas alterações, ok? Por exemplo, vamos convidar ele. Ele é o nosso objeto direto. Para ele, nós vamos utilizar o. Porém, como nós estamos utilizando esse o após o verbo convidar e ele termina com a letra R, nós vamos eliminar a letra R, acrescentar o sinal gráfico no A, pôr o hífen e colocá-lo. Vamos convidá-lo, ok? Isso vai acontecer porque esse verbo termina com R e o pronome complemento o aparece após esse verbo. Se for outro verbo terminado em R, acontece a mesma coisa. Comê-lo, cantá-lo, fazê-lo, ok? Terminou em S, o pronome o veio após esse verbo, a gente faz essa alteração. Terminado em Z, mesma coisa. Temos aqui o verbo fazer. Ela lê o trabalho e falo. A gente elimina a letra Z e fica dessa forma. Porém, esse do verbo terminado em Z é pouquíssimo utilizado, certo? Isso aqui é extremamente formal e quase ninguém utiliza. Eu falei para vocês só para que a gente possa ter conhecimento disso, mas não é tão significativo assim em termos comunicativos, ok? Inclusive, os próprios brasileiros desconhecem estruturas escritas dessa forma, é extremamente incomum. E, por fim, a gente tem os verbos terminados em S. A gente elimina a letra S e o nosso pronome o ou a fica lá também, certo? Nós convidamos-la. Outra estrutura pouquíssimo utilizada no português atual e outra estrutura extremamente formal, ok? A que é mais comum é essa, nas quais os verbos terminam com R, ok? Agora, terminada em Z e terminada em S, pouquíssimo utilizado, beleza? E a nossa outra alteração acontece com verbos terminados em M também. E isso apenas, novamente, para os pronomes de complemento terminado em o, a e os, as, certo? Então, os pais convidam Pedro, verbo convidam, termina com M. Os pais convidam-no, ok? O que era o transforma-se em no, beleza? Se fosse uma menina, os pais convidam Carla, os pais convidam-na, ok?
Os pais convidam os meninos, os pais convidam-nos, certo? Com nós, agora no plural, certo? E quando terminam em M, a gente não vai eliminar a letra M, a gente vai só acrescentar o hífen, que é este sinal gráfico, e acrescentar a letra N, ok? Apenas isso. E somente nesses casos, em verbos terminados em M, terminados em R, Z ou S. Beleza? Perguntas? No. Normalmente, profesor, ¿qué es lo que cuando son verbos terminados en S va en Z? Entonces, ¿cómo es que lo conjugan naturalmente, sin esta regla gramatical? Sem ser gramaticalmente? Na O forma sea, si comum, nos né? dice, No dia a sí, dia. exacto. Ah, ok. Ujú. Vamos lá, você vê aqui um exemplo. O ele e o ela serão utilizados como substitutos, certo? Para essas estruturas. Por exemplo, eu coloquei aqui, ela lê o trabalho e o faz. A gente poderia tirar esse o, que nós utilizaríamos como lo, e colocar um ele. Ela lê o trabalho e faz ele. Pronto. Dessa forma, ok? Ou não há necessidade de escrever nenhum pronome. Basta deixar o verbo só. Ela lê o trabalho e faz. Pronto. Eu consigo entender que esta pessoa está se referindo ao trabalho por esses dois verbos, pelo verbo ler e pelo verbo fazer. Mas aí a gente pode utilizar ele também, certo? Que é extremamente comum, ele ou ela, dependendo do gênero do objeto ao qual nós estamos nos referindo. Então, ela lê o trabalho e faz ele, ou ela pinta o cabelo e corta ele, por exemplo. Esse será um uso extremamente comum no português falado, ok? Agora, no escrito, dentro de contextos muito formais, a gente vai utilizar essa estrutura aqui, certo? Falo e, enfim, qualquer outra que aparecer dentro desta configuração. Obrigada. Por nada. Bom, ok, vamos dar um salto aqui, né? Isso aqui a gente já viu. Beleza. Bom, então a gente vai ficando por aqui, certo, galera? Já é sexta-feira, né? Então, terminamos aí um pouquinho mais cedo. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com as regras de colocação pronominal, certo? Quarta e hoje, nós vimos quais são esses pronomes complementos, diretos e indiretos. E na segunda-feira a gente vai trabalhar com as regras, certo? Quando colocá-los antes e quando colocá-los após o meu verbo, beleza? Isso será conteúdo para segunda, certo? Então a gente fica por aqui e eu deixo para vocês uma frase aí para vocês refletirem na semana de vocês. É preciso amar as pessoas como se elas fossem sexta-feira, ok? Então, sextou, né, pra gente. Para a nossa chamada de hoje, eu quero que vocês me digam o nome de alguma coisa que não pode faltar no sextou de vocês, nas sextas-feiras de vocês. Beleza? Vou interromper o meu compartilhamento e buscar a frequência. Atentem-se para a frequência de vocês, certo? Sempre que precisarem faltar, me comuniquem para que eu possa saber o motivo. E não dê falta, ok? Nós temos algumas regras para as presenças e faltas, mas eu sou bem flexível em relação a isso. Então, sempre que vocês precisarem se ausentar da sala, me comuniquem, tá? Adriana. Não pode faltar assistir ao filme. Ok.
Muito bom. Cindy. Eu preciso de uma xícara de café. Xícara de café. Minha xícara. Beleza, muito bom. Todos os dias, né? Não só na sexta. Fred. Não pode faltar uma boa música. Música muito boa também. Graciela. No puede faltar minhas aulas de português. Graciela, graças. Que bom. Maria Isabel. No puede faltar comer pipocas. Pipoca, muito bom, pipoca. Geralmente eu só como pipoca quando eu vou assistir filme, então eu não faço isso com muita frequência. Mário. Não pode faltar um bom filme para assistir. Filme, muito bem. Moira. Assistir um filme. Filme também, né? Temos vários aqui que gostam de um filme na sexta. A ver, Yesenia Garcia. No pode faltar jantar com qualquer coisa, pero sair a jantar. Ok, Yesenia, muito bom. Yesenia Guadalupe. E Harry. Ok, é uma cerveja gelada. Ainda bem que é sexta, né? Beleza, é isso, galera. A gente fica por aqui, tá? Qualquer dúvida, me procurem no grupo ou no meu WhatsApp. Um ótimo final de semana e até breve. Tchau, tchau. Amanhã. Até logo. Até logo. Bom final de semana.